O pastor pregou na semana passada, foi culto de ceia. Isaías 1, no versículo 1, diz assim: visão que Isaías, o filho de Amós, teve a respeito do rei, a respeito de Judá e Jerusalém durante o reinado de Uzias. Jotão, Acás, Ezequias, os reis de Judá. Ouçam, ó céus, e escutem, ó terra, pois o Senhor falou: eu criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Até o boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a sua manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe sobre mim e o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Isso aqui é Deus falando. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça, não existe nada são. Consegue repetir comigo? Não existe nada são. Somente machucados, vergões, ferimentos abertos. Se não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, as suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Eles estavam sofrendo a perseguição aqui pelo Império Babilônico, né? Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantemente a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros, de gordura, de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de carneiros e de bodes. Quando vocês vêm até a minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês, ele é repugnante para mim. As luas novas, que são algumas festas que eles tinham, as luas novas, os sábados, as suas reuniões, eu não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. As suas festas de lua nova, as suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim e não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, ou seja, vocês podem orar muito, eu não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Aí aqui vem uma instrução do Senhor: lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos. Deus chama eles para refletir juntos. Diz o Senhor. A reflexão de Deus é essa. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como uma púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão o melhor do fruto dessa terra. Mas se vocês resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois o Senhor é quem fala. Vejam, como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada de retidão, agora está cheia de assassinos. A sua prata se tornou uma escória, o seu licor ele ficou aguado. Os seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem o direito dos órfãos e não tomam conhecimento da causa da viúva. E por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, anuncia:
Derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Eu voltarei a minha mão contra você e tirarei toda a sua escória, e removerei toda a sua impureza, e restaurarei os seus juízes como eram no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão, os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto, cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa e a sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos sem que ninguém apagasse o fogo. Até aqui. Coloca a mão no seu coração comigo. E ore junto comigo. Senhor Jesus, eu quero orar, Pai. Eu quero pedir, Senhor, para que a sua misericórdia, Senhor, esse amor que o Senhor tem, Senhor, que nos alcançou, que nós cantamos, Senhor, esse grandioso amor, Senhor, esse amor violento, Senhor, esse amor, Deus, que estilhaça as defesas, Senhor, esse amor que nos alcançou, Senhor, que nos transportou do reino das trevas, Senhor, para o reino do Filho do seu amor, Deus. Ele seja visto, Senhor, nos nossos corações, Pai, e que através da sua misericórdia, Senhor, a sua palavra, ela dê frutos na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra, ela consiga ser aplicada, Senhor, nos nossos dias, Pai. Amém. Então, como eu falei, nós vamos dar um pouco de continuidade sobre aquilo que o pastor também pregou na semana passada. Edu, como assim continuidade? Porque o tema da mensagem foi a ceia e a responsabilidade de quem crê, certo? E geralmente, às vezes, quando a gente escuta uma palavra assim, e até uma passagem dessa, como nós acabamos de ler, qual é o nosso posicionamento? Eu tenho que fazer algo. E é óbvio que nós temos que fazer algo. O problema é qual é a motivação que nós vamos fazer esse algo. Por quê? Porque existe uma coisa que acontece na Igreja do Senhor, que é a meritocracia. E, cara, isso não é uma coisa boa quando a gente fala de fé. Isso acontece, não tem como você tirar isso do seu ambiente de trabalho. Lá é meritocrático, de escola é meritocrático. Se você não tira nota, você não passa. A gente cresce assim. Em curso você não passa, faculdade, você não ganha promoções no seu trabalho. E ok, você viver nisso lá fora. Só que quando a gente trata com o Senhor no ambiente da fé, a gente não pode lidar assim, porque Deus não é meritocrático. Nós precisamos fazer? Óbvio que precisamos, porque Deus não chamou pessoas para ficarem paradas. O problema não é porque você faz muito que Deus te ouve muito. Porque nós podemos fazer imensamente, como faziam os líderes religiosos, só que o nosso coração está longe do Senhor. Então, no ambiente da ceia, nós precisamos nos posicionar, mas não só com os nossos atos e com aquilo que fazemos para a obra de Deus, mas posicionar o nosso coração diante do Senhor. O nosso coração ele deve estar rendido a Cristo. E aí tudo aquilo que fazemos estará também rendido a Cristo, amém? O nosso serviço é importante para a obra de Deus? Óbvio. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. Aliás, anjo não evangeliza, né? Nós evangelizamos. E a mensagem do Evangelho ela é tão grandiosa, ela é tão maravilhosa, que os anjos pediram para falar sobre ela. E o Senhor não a permitiu. A grandeza de Deus, ela é tão grande, a misericórdia de Deus, ela é tão grande, o amor de Cristo, o perdão de Deus é tão grande, é tão poderoso, que até os anjos reconhecem a importância e a grandeza disso. Mas muitas vezes nós é quem negligenciamos isso, nós é quem deixamos isso de lado. E aí nós começamos a ser meritocráticos. Por que que isso é tão importante nos dias de hoje? Quem é crente há muito mais tempo, talvez não cresceu com essa mentalidade de que hoje está sendo implantada, né? Sobre a questão da autoajuda. Hoje é muito forte essa questão da autoajuda. E sim, autoajuda vem para o ambiente cristão. E autoajuda é legal? É legal, só que não quando a gente fala de fé. Provérbios é bom? É bom, só que Provérbios não é autoajuda. Provérbios é conselhos de pessoas que temiam ao Senhor, que obedeciam a Deus, e eles ensinavam seus filhos a mesma coisa, ou seja,
Ensine a Cristo, ensine a Deus, ensine o menino aonde? No caminho que deve andar. Que caminho é esse? Que caminho que o judeu ensinava? O caminho da retidão, a lei vinha de Sião, é o caminho de Deus. Eles não ensinavam, seja bom, faça negócios apenas, não é apenas isso. Eles falavam sobre Deus, sobre a redenção, a salvação que um dia viria. Provérbios fala de um homem sábio. O que é um homem sábio? Podemos usar o exemplo do homem mais sábio que a Bíblia tem, que é Salomão, e o que ele disse no fim da vida? Dentre todas as coisas que já se viu e tudo aquilo que já se ouviu, a conclusão é essa. Qual é? Teme a Deus e obedece os seus mandamentos. O homem mais sábio da Bíblia, na verdade, ele terminou a sua vida, a gente pode até questionar a vida dele, né? No fim da vida, ele termina a vida idólatra, adorando a outros deuses, fazendo alianças com povos pagãos. Ele deixou de lado aquilo que ele aprendeu com seu pai Davi. Era um homem que tinha uma mente absurda, mas Davi, ele tinha algo que Salomão não conseguiu copiar, que era o coração de quem amava Deus. E é isso que nós precisamos ter. A meritocracia é uma coisa que ela pode acabar com a nossa vida cristã, sabe por quê? Porque você acha, e nós trabalhamos com Deus na base de troca, e Deus não trabalha na base de troca porque você nunca vai conseguir ganhar dele. Você nunca vai conseguir ganhar, você nunca vai conseguir merecer algo de Deus. Ah não, mas eu vim na campanha, orei e Deus fez. Você orou e ótimo. E você deve se posicionar e deve orar muito. Paulo diz, ore sem cessar. Mas você precisa olhar que ao decorrer de toda essa campanha, ao decorrer de todo esse tempo de oração, não é porque você fez muito. É porque Deus trabalhou no seu coração. É porque o Altíssimo te ouviu. É porque Cristo estava ali. Amém? Porque senão você poderia apenas ficar repetindo na sua mente. Vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Não. E você confia tudo em Deus. E aí, a continuidade disso, você vai sendo trabalhado ao decorrer do processo. Por isso que transformação não é uma coisa que acontece do dia para a noite, ela é contínua. E ela só acontece se você continua orando e continua lendo. Se você continua tendo o seu tempo com Deus. Nós nunca vamos conseguir merecer algo de Deus, porque Deus sempre fará e fez mais do que a gente. A Bíblia diz, o caminho de Deus é muito mais alto que o nosso, os planos dele são perfeitos. Mas por que a gente se frustra? Por que você se frustra? Porque você cria expectativa em algo, certo? A nossa expectativa ela deve estar em Deus. É óbvio que os nossos sentimentos entram nisso, mas esse é o problema. A gente coloca tanta expectativa em coisas que quando não acontecem, a gente às vezes acha que Deus não fez porque não nos ama. E não tem a ver com isso. Deus não faz por causa de nós, Deus faz apesar de nós. Quem aqui já recebeu algo de Deus que não merecia? Quem aqui um dia orou uma vez por algo e recebeu? Quem aqui já orou muito e recebeu? A Bíblia diz que Daniel... ele estava orando ao Senhor e demorou alguns dias para o anjo vir. E aí quando o anjo se apresenta a ele, ele diz assim, Daniel, nós já ouvimos a sua oração no primeiro dia, mas tinha uma guerra celestial e aí eu demorei um pouco para vir. Quando que Deus ouviu? Na primeira. Porque quando um filho de Deus dobra os seus joelhos e ora, o pai escuta. Só que é óbvio que existe uma guerra espiritual e é por isso que eu e você continuamos orando. Só que o Pai, Ele nos escuta da primeira vez que nós dobramos o nosso joelho. Só que porque você é pecador, porque eu sou pecador, porque eu preciso ser transformado. E é por isso que nós continuamos orando. Porque senão a gente não ora. E essa é uma desculpa de muitas pessoas. Edu, para que eu vou orar se Deus já sabe tudo? É obviamente, por isso, porque Ele sabe tudo, você não sabe. É por isso que você precisa orar. Edu, então eu não vou orar. Se Deus já tem tudo programado, eu não vou orar. Deus não muda se você orar ou se você não orar. Quem que muda? Eu. Eu mudo. Quando você vai evangelizar, se o cara fala não para você, ele não muda, mas quem que muda? Eu mudo. Eu aprendo a ter mais persistência. Eu aprendo a ter mais coragem. Eu aprendo a permanecer. Eu aprendo a me posicionar em Deus, como o pastor pregou na semana passada. Eu aprendo que eu preciso ter algo de Deus para falar para alguém, porque uma pessoa pode estar precisando.
Então não importa, você nunca perde viagem com Deus. Porque a graça dele, a misericórdia dele sempre vai estar na frente. Aliás, você só está aqui por causa dele. Você só dizima por causa dele. Você só adora ele por causa dele. Você precisa de fé para crer nele. Porque a Bíblia diz de que sem fé é impossível que agradar a Deus. Quem se aproxima dele, o que a Bíblia diz? Precisa crer que ele existe. Então, quando você se converteu, na verdade, você não se converteu, Deus converteu você. A conversão na vida de uma pessoa já é a ação de Deus na vida dela. Porque você, sujo do jeito que é, eu, pecador do jeito que eu sou, eu nunca iria me converter dos meus maus caminhos, como a gente leu aqui. Nós, todo mundo na verdade, somos pecadores, estávamos longe da glória de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é de que todos pecaram, mas existe um Deus misericordioso, gracioso, grandioso, bondoso, puro e santo, que fez tudo por você, para que você hoje pudesse se achegar nele, através de graça e misericórdia. Então não é porque nós somos bons, e nunca vai ser. Nós nunca seremos Jesus. Deus não está procurando um homem igual a Jesus, porque ele nunca vai encontrar. Deus está procurando um homem, uma mulher, que crê que ele é perfeito e sabe que precisa dele. Nesse contexto que nós lemos aqui de Isaías, Jerusalém tinha acabado de ser destruída pelos babilônicos em 587 a.C., como uma punição pela rebelião do reino de Judá, como a gente leu lá no versículo 1. E qual o motivo pelo qual essa rebelião? Idolatria. Não é surpresa para ninguém essa idolatria. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê isso direto. Quando você lê o Novo, você vê isso direto. Quando você olha para os dias de hoje, você vê isso direto. É que antes o povo adorava a Baal, o deus da fertilidade do solo. Por quê? Porque não tinha nota, cédula, dinheiro, moeda. Hoje a gente adora Mamon já. Antes eles adoravam Baal para suas plantações crescerem mais, porque eles queriam mais. Só que eles já estavam numa terra boa, Deus já estava com eles. Hoje adoramos dinheiro, então nós não estamos longe dos dias. Não é tão longe assim a realidade daqueles dias para os dias de hoje. Porque desde a queda de Adão o mundo é mau. Desde a queda de Adão o mundo é mau. Edu, mas é que agora nesses tempos, né, os jogos aumentaram muito a violência. Cara, Caim matou Abel no 2º capítulo, cara. E ele não jogava Free Fire. Sabe, ele não jogava no celular. É óbvio que isso aumenta, só que a corrupção do homem já está impregnada. Então, a culpa não é desses dias. A culpa é do pecado. Nós vemos homens que abusaram de mulheres no Antigo Testamento. E nada aconteceu com eles aos olhos de outros homens, só porque Deus pesou a mão depois, com a sua justiça. Então a maldade sempre esteve no coração do homem. Você pode fazer o que for, sua carne vai te tentar. A sua mente vai tentar te roubar. Até o seu coração, a Bíblia diz que é enganoso. Então não há nada bom em nós. Essa é a mensagem do Evangelho, não há nada bom em nós. Só há Cristo que é bom. Então, quando você se posiciona na ceia, a nossa mentalidade não deve ser que eu mereço tomar o copinho e comer do pão. Não, é que eu fui dignificado por Cristo. É de que eu fui alcançado e eu só tomo isso por graça, por amor e por misericórdia. E sem graça, sem amor, sem misericórdia, você nem deveria ceiar. Quando Corinto, lá no versículo 11, onde Paulo vai falar sobre a ceia, irmão, Corinto é uma igreja cheia de dons. Cheia de dons, não faltava oração em línguas, palavra de conhecimento, cura, não faltava nada. Tinha tudo lá, mas estava uma bagunça e tinha uma coisa pior. Corinto, eu acho que foi a igreja que Paulo mais teve dor de cabeça. Se tu acha que aqui não tem um problema, imagina você congregando em Corinto, onde tinha caso de incesto. Um irmão estava processando o outro.
Ou seja, tinha divisão. Uns diziam, eu sou de Paulo, os outros de Apolo, o outro de Pedro, e tinha os outros que falavam assim, ó, eu não sou de ninguém, nem vou na igreja, eu sou de Jesus. Esses eram os desigrejados de Corinto. Eu não sei o que é pior. Paulo chega ali e pense numa carta boa de ler, que ela começa assim, sobre os dons, né? Concernente aos dons espirituais, eu não vos louvo. Eu não vos louvo. Paulo diz assim, ó, eu agradeço a Deus por não ter tido batizado nenhum de vocês. Pense numa igreja boa de congregar, era Corinto. Que Paulo falava assim, graças a Deus que eu não batizei ninguém. Porque eu acho que ninguém converteu nessa igreja aqui. Quando eles sentavam para ceiar, sabe o que acontecia? Quem tinha mais? A ceia era diferente do que aqui. Eles não iam na igreja e tinham os copinhos, o pão. Eles traziam de casa, era uma refeição, era uma festa, era uma refeição. Todo mundo sentava, trazia um pouco, todo mundo comia junto. Só que quem tinha mais, trazia e chegava cedo e comia tudo. E os órfãos e as viúvas, que não tinham condições de trazer, não comiam nada. Da mesma forma, era esse povo que não atentava para a causa do órfão, da viúva, eles só pensavam em si. Da mesma forma, a gente olha para os dias de hoje, onde eu não olho para o necessitado. Eu quero prosperar apenas. Nós não estamos desconexos da realidade bíblica e nunca vamos estar. Os carvalhos citados lá no versículo 29, que a gente fica, ué, que carvalho é esse? Deus estava comparando o povo à madeira. Não, eram os bosques, entre aspas, sagrados, aonde eles realizavam os ritos cananeus. A sua idolatria, Deus disse que eles iriam se envergonhar disso. Eles iriam se envergonhar dessas coisas. Deus vira para esse povo e ele começa a falar, eu criei filhos, ou seja, vocês são meus filhos, eu fiz vocês, eu sou o pai de vocês, fiz vocês crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Até o boi reconhece o seu dono e o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. Nós somos o povo de Deus, irmãos, nós somos o Israel de Deus hoje. E é por isso que nós precisamos saber do nosso Deus. E é por isso que nós precisamos ter algo para falar dele. Porque você foi alcançado por esse amor. Porque você serve a esse Deus. É que a gente cresce ouvindo que merece ser salvo, que merece porque a gente fez, porque a gente orou, porque a gente foi bom. Mas entre você que está na fé há anos e entre quem entrou e se converteu na semana passada, no culto passado, no culto de ceia, não existe nenhuma diferença, porque vocês dois sem Jesus não prestam para nada. A diferença é que você entendeu isso há mais tempo. Se tirar Jesus e tirar o Espírito Santo da gente, a gente não presta para nada, a gente é tudo igual. A gente vai tudo para o mesmo lugar, que é condenação. Então, quando eu chegar na ceia, quando eu chegar num culto, a Bíblia diz, analise a si mesmo. Não analise o irmão do lado, analise a si mesmo. E o que a Bíblia diz? E então beba do cálice. Porque quando você analisar você, quando o André se analisar, quando o Marcão se analisar, sabe o que você vai encontrar em você? Pecado. Sabe o que você vai achar em você? Thomas, Larissa, Júlia, Carlão, sabe o que vocês vão achar em você? Pecado. Trapos de imundícia, como diz a Bíblia. Só você conhece os seus pecados mais profundos. Sabe do que você vai lembrar? Daquele pecado que você cometeu e não tinha ninguém olhando. Você vai se envergonhar disso. E se você for meritocrático, você não toma. Se você for meritocrático, você não se arrepende. Se você for meritocrático, você não se arrepende na graça de Deus. Porque na sua cabeça você não merece. Mas a Bíblia diz, analise assim, olhe para você, sabe por quê? Porque você vai achar pecado em você. E você precisa de misericórdia, você precisa de graça. Você precisa de redenção. Então, nosso relacionamento com Deus, por isso que o nosso relacionamento com Deus ele é a base de afeto. Ele é a base de intimidade.
Porque se fosse assim, eu já li a Bíblia 10 vezes, eu não preciso ler mais. Porque eu abro o texto, eu já sei. O que é isso? Arrogância. Soberba. Quando o pregador sobe aqui, e eu digo isso porque eu já passei isso. O cara sobe para pregar, aí ele abre o texto, aí diz, eu já sei isso daí. Já sei que tem. Ele sabe o que é isso? Arrogância, cara. O que a gente precisa é deixar a Bíblia ler a gente, na verdade. Quando você abrir a sua Bíblia, quando você for ler, quando estiver dizendo assim, ó, como diz aqui, ó, a nação pecadora, lê assim, ó, a homem pecador. Eles eram carregados de iniquidade, diz assim, ó, eu tenho iniquidades. Quando diz assim, ó, malfeitor, lê assim, ó, eu sou um malfeitor. Porque quando você chegar aqui no versículo 18, que diz assim, ó, embora os seus pecados sejam vermelhos, você não vai ler, embora os pecados deles sejam grandes, não, você vai ler, embora os meus pecados sejam grandes e vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a lã. Sabe o que é o vermelho e escarlate? Era uma tonalidade de vermelho que ele, misturado com laranja, né, que ele não sai. Hoje, por conta da tecnologia, do avanço, né, de produtos químicos, até sai. Só que isso é um texto daquela época, eles não tinham esses produtos e isso não saía. Ponto. Entendeu? Por isso que o autor usa esse símbolo. E ele também era um tom usado para grandeza, riqueza, majestade, só que ele também é usado para simbolizar imundícia e pecado na Bíblia. E aí o autor diz, embora o seu vermelho, não é que ele é um tom de vermelho apenas, não, embora ele seja um vermelho escarlate. O autor é específico, ou seja, embora ele seja um tom tão escuro que por mais que você lave não saia, não vai sair. Um dia eles se tornarão brancos como a lã de novo. O que esse texto aponta? A cruz. Esse texto aponta para a cruz. Porque o seu pecado, ele é tão sujo que você nunca se esquece dele. Só que um dia, a Bíblia diz, nós seremos rendidos por completo e levados a Deus. Nós já fomos lavados na cruz, amém? Nós já fomos perdoados na cruz. E embora você tenha pecado, todos aqui pecamos, quando Deus olha para nós, Ele consegue ver essas duas coisas. Ele consegue ver esse vermelho escarlate na tua vida. Só que Ele também consegue ver o quê? A pureza de Cristo. Por isso que quando Deus olha para a gente, por isso que quando Ele nos insere na sua obra, por isso que quando nós oramos, Ele não vê eu, Ele vê Cristo em mim. Por isso que quando nós nos achegamos a Deus, nós temos o Espírito Santo agora. Por quê? Por causa do perdão de Cristo. Por isso que não tinha Espírito Santo morando dentro de ninguém no Antigo Testamento. Porque ele só pôde vir por causa da redenção de Cristo na cruz. Por isso que o nosso relacionamento com Deus, ele não é de mérito, porque se fosse, Deus ganharia todo. E Ele ganha todo. Ele é na base de relacionamento. Você já deu algo para o seu filho que ele não merecia? Já deu? Provavelmente, né? Você falou não e voltou atrás? Provavelmente, né? Por que você fez isso? Você o ama, né? E qual era a reação dele? Ele ficou tão feliz. Provavelmente ele ficou muito feliz. A gente pode até usar um pouco dessa ilusão no nosso relacionamento com Deus. Você não merecia o presente. Que presente é esse? Você nunca mereceria o Espírito Santo. Qual é a maior característica do Espírito Santo? Ele é santo. Então ele nunca poderia habitar num homem pecador. Ele nunca poderia morar dentro de você. Ele só está aí por causa de Cristo. Por isso que a Bíblia diz, não apague o Espírito. Nunca apague o Espírito, porque você não consegue viver no cristianismo sem Ele. Você não consegue ser salvo sem Ele. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Isso é algo que eles não tinham no Antigo Testamento e nós temos hoje. Nós temos Deus morando dentro de nós. Você já imaginou Elias? Como o Walter leu aqui. Você já imaginou Elias? Um homem usado por Deus. Teve problema com milagre, Elias?
Elias não tinha problema com milagre. Eu acho que Elias falava, Deus assinava embaixo. Eu acho. Aí depois veio um cara, quem era o discípulo dele? Eliseu. Eliseu fez o dobro de milagre do que Elias. Imagina um cara desse. Ele não tinha problemas com isso, só que ele tinha uma coisa. Deus vinha, possuía ele, fazia através dele, depois o Espírito se retirava. Por quê? Porque a Bíblia diz de que o Espírito vinha sobre eles. Só que no Novo Testamento a linguagem é outra. A Bíblia diz que ele vem neles, não é mais sobre. Quando o Espírito vinha sobre Isaías, o Espírito tomava Isaías, possuía Isaías e Isaías falava, decretava, e depois a Bíblia diz que ele se apartava. Por quê? Porque Cristo não tinha morrido na cruz. Por isso que ele não podia habitar. Só que hoje nós temos esse Deus puro, santo, grandioso, misericordioso, sobrenatural, que fez todas as coisas, podendo morar dentro de mim e de você. Imagina você na eternidade conversando com Elias, cara. E ele te perguntando como que é ter Deus morando dentro de você. E você caindo no choro, lembrando das vezes que você tinha Deus morando dentro de você e você o negligenciou. Imagina, eu acho que ele não vai ficar bravo, porque lá no céu não vai ter essas coisas, né? Mas ele ficaria indignado, talvez, dizendo assim, cara, isso era uma das coisas que eu mais queria, ter esse Deus morando dentro de mim. Isso é o Espírito Santo, amigo. E você não mereceu ele. Você o ganhou como um penhor. Como diz em Efésios, ele nos deu o Espírito Santo como penhor para o dia da redenção. E o que é esse penhor? Quando você penhora algo, aquilo é a garantia do crédito que você pegou, de repente no banco ou alguma coisa. Esse penhor é a garantia. Por que o Espírito é o penhor? Ele nos deu como penhor. Porque no dia da redenção, no dia da volta de Cristo, ou quando você ir para a glória, precisa ter uma garantia da sua salvação. Porque você não iria conseguir esse crédito. Igual no banco, que eu falei o exemplo. Você não iria conseguir esse crédito, não seria liberado para ti. Você precisa de uma garantia para entrar lá. E que garantia é essa? O Espírito. Por isso que ele é o penhor das nossas almas. Por isso que quem vai para a eternidade vai em espírito. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa dele. Não apague o Espírito na sua vida. No sábado, o pastor William pregou sobre isso pra gente, que estava aqui no Imersão, né? Ele ressaltou sobre isso, sobre o penhor do Espírito, sobre as nossas vidas. Sabe, Jesus, ele é o único sacrifício perfeito. Quando você for orar, lembre, você não é bom. E você nunca vai ser, não entre nesse mérito de que eu preciso ser não é agradar. Você pode fazer muitas coisas, de repente, na obra de Deus, e não estar agradando a Deus. Por causa do quê? Do nosso coração. Vamos pegar o exemplo de Davi e Salomão. Quem fez mais coisas? Salomão fez muito mais. Quem foi mais rico? Salomão. Quem ofertou mais? Salomão. Quem matou mais bois? Quem fez um templo maior? Quem fez mais alianças e expandiu mais o território? Salomão. Como que Salomão expandiu o território? É aí que começa o problema. Ele começou a fazer alianças com outros povos. Como que ele fazia essas alianças? Um exemplo. Tinha o faraó. E ele queria fazer uma aliança com o Egito. O que ele fazia? Pegava a filha dele como concubina. Agora você é minha concubina. E aí, beleza, trouxe ela para cá e tal. Tempos depois, o que ele fazia? Vai lá e faz um templo lá. Ou faz um templo do Deus dele aqui. E aí fazia isso com vários outros territórios ao seu redor. O que começou a acontecer? A idolatria começou a entrar no povo de Deus, cara. Não, mas eu estou expandindo. Como está expandindo? Deus não se interessa se só está expandindo, mas como está expandindo. Você pode ver, no Brasil nós temos igrejas gigantescas.
como diria minha avó, faraônicas, gigantes. Só que, como estamos expandindo? Pregações que mais cresce no Brasil é a da autoajuda. Aí, chega lá, não, porque Davi matou Golias, e Golias era gigante, e Davi matou um gigante, então mata os seus gigantes. Cara, a mensagem não é essa, mano. A mensagem é que um dia o povo de Deus escolheu algo que Deus não queria. E eles se arrependeram disso. Perdão, eles não se arrependeram disso. Eles queriam um rei que lutasse as suas guerras. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, já tinha separado um rei que agradasse a ele, que não tinha aparência de rei, que não tinha porte de rei. E ele iria vencer todas as guerras. Por quê? Porque ele era bom? Não, porque Deus estava com ele. Então, quando esse rei, Davi, fosse às guerras, Deus iria à frente nas guerras e venceria essas guerras. E ele seria um homem que iria glorificar a Deus. Então, não é vá para a luta e vença seus gigantes. Não. Dependa de Deus para enfrentar tudo na sua vida. Dependa de Deus, saia de casa sabendo que é Ele quem luta as suas guerras. E se você se afastar dele, tenha certeza de que ele não tem obrigação nenhuma de ir em guerra na frente de ninguém. Assim como quando o povo Acã pecou, ele não foi à frente na cidade de Ai. Ele tirou a sua mão. Então não é porque Davi merecia, porque Davi era bom. Não, porque tudo que Davi fazia era bom. Olha o exército do cara. Tinha coxo, leproso, problemático. Você não ia escolher os caras para lutar contigo. Eu tenho certeza, você não contrataria eles. Só que Deus estava com eles, essa é a mensagem completa. Só que se eu venho aqui e eu prego sobre uma autoajuda, talvez você saia daqui muito empolgado e amanhã você vai precisar de outra, porque isso não dura na tua vida. Isso nunca vai durar. Sabe por quê? Porque isso é uma mentira. Porque você nunca vai ser bom. Porque por mais que você tente, você vai ter pecado. Porque você vai voltar aqui no mês que vem e você vai estar lutando contra outro pecado. Porque você, na ceia que vem, você vai se sentar aqui, você vai pegar aquele copo, você vai lembrar da vez que você foi grosso, da vez que você talvez até mentiu, das vezes que Deus falou para você falar com alguém e você não falou, das vezes que você deixou de ler a sua Bíblia durante todo esse mês e sabe o que Deus pensa disso? Ainda bem que eu coloquei o meu espírito como penhor, porque você não iria merecer nunca. Ainda bem que eu te salvei por graça, não por mérito, porque você não iria merecer nunca. Então não é se você merece, é porque Ele já fez. Eu não quero terminar a minha vida igual a gente leu nessa passagem, idolatrando nos bosques dos cananeus, adorando a Baal para que as minhas plantações aumentem. Eu quero terminar a minha vida olhando para Jesus. E talvez esse é o seu desejo, ou talvez esse já foi o seu desejo durante um tempo e talvez isso saiu do seu coração. Só que para isso eu preciso que o quê? Edu, eu tenho que me manter firme. Não, você precisa de Jesus para te manter firme. Você precisa que Ele segure a sua mão. Porque a minha carne vai fazer eu me afastar dEle. A minha mente vai me sabotar, os meus desejos eles vão ser errados. Você já tentou ler a Bíblia regradamente e chegou num dia onde você se viu lendo só por obrigação? É ruim também, não é? Só que se você tomar um posicionamento e falar assim, então eu não vou ler todos os dias, eu vou ler só quando me dá vontade, vai te dar vontade? Não. Nada que você faça, cara. Nada que você faça com as suas forças vai te aproximar desse Deus. Por isso que a única salvação para o ser humano é o quê? Te arrepende no pó e na cinza, cara. Se você não está com fé, ora pedindo fé para Ele, porque a Bíblia diz que Deus dá fé aos seus. Se você não crê mais, peça para Ele te ajudar a crer. Se você não está com forças para passar o que você está passando, não tente ser forte, você não é, cara. Peça para que Ele lute as suas guerras. Ah, Gideão ganhou porque era bom. Não, cara. Gideão ganhou porque Deus foi na frente. Eles ganharam porque Deus foi na frente.
Josué ganhou porque era novo, era viril, era bom, era forte, tinha forças. Não. Josué ganhou porque Deus estava com ele. Josué ganhou porque Deus estava com ele, cara. Amanhã você vai sair nas guerras. Talvez hoje você já vá guerrear. Nas suas lutas internas. Talvez você tenha um problema gigante para resolver amanhã. E você está na frente de uma parede de 10 metros pensando, como é que eu vou sair daqui? Cara, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor. Talvez Ele colocou isso na sua frente para você se voltar a Ele. Talvez você já parou para pensar que, às vezes, Deus pode colocar coisas que a gente não sabe resolver, para a gente lembrar de quem que resolve, para a gente lembrar de quem que faz, para a gente sempre se voltar a Ele. Por que o povo se afastou aqui em Isaías capítulo 1? Porque estavam muito bem. Eu acho que é muito mais difícil a gente lidar num momento de prosperidade na nossa vida do que no momento de escassez. Tá? Isso não diz a Bíblia, diz eu. A Bíblia eduardiana. Eu acredito que é muito mais difícil. Por quê? Porque quando a gente não tem, a gente tem nada a perder. Não é? E aí você tem para onde correr? Não. Mas e quando as coisas estão bem? Quando você está vendendo muito? Quando você está ganhando bem? Aí às vezes a gente até pode dar desculpas. Ah, eu não vou ir lá para oração hoje não, cara, porque, né, trampo, né? A gente sempre vai colocar algo na frente do Senhor, cara. Principalmente quando as coisas estão bem. É muito difícil se manter quando as coisas estão bem, cara. Então talvez a gente não precise de ajuda quando não tem nada. A gente precisa mais ainda de ajuda quando a gente tem bastante. Pedro não pescou nada de noite, só que também não afundou, né? Quando que ele precisou de ajuda dos barcos vizinhos? Quando pescou um monte. Só que a nossa tendência é, quando as coisas melhoram na vida, se afastar dos outros. Não, você precisa da ceia, você precisa dos irmãos, você precisa se sentar na mesa com os outros. Você precisa de alianças. Você precisa de pessoas, de alguém para abrir o seu coração, de ajuda, de alguém para te aconselhar, entendeu? Para orar contigo, para interceder. Sabe uma coisa aqui que eu faço, e isso não é porque eu sou bom, você pode ou não fazer isso, eu faço isso porque eu me conheço. Um pouco, né? Dos valores que eu recebo por mês, eu separo uma parte. Dou meu dízimo, faço normal, só que eu separo uma parte, de repente faz alguma coisa extra e tudo mais, eu separo uma parte para quê? Porque eu quero ofertar para alguém. Todos os meses eu faço isso. Eu busco fazer isso, pelo menos. Eu já separo, por quê? Porque eu sei que se na hora de eu mandar for um valor grande, eu não vou mandar. Porque quando eu catar aqueles 300, 200, 500 reais, vai falar no meu coração e vai falar assim, ó, eu não, por favor, manda outro. Não, vai dizer assim, não, dá de 20. Não, eu não vou mandar. Só que se eu ir separando sempre durante o mês, conforme entre as coisas, eu nem olho para aquele dinheiro, sabe o que eu faço? Aí no fim do mês eu só, tá aqui. Eu oferto para missões, ou se o Espírito Santo me falar para ofertar para algum irmão aqui, eu oferto para algum irmão. Por que eu faço isso? Não é para você me copiar. Eu só faço isso porque eu me conheço. E eu sei que eu posso voltar a amar isso. Eu sei que eu posso ser avarento. Eu sei que eu preciso olhar para o próximo. Entendeu? E fazendo isso, eu consigo colocar o meu coração olhando para as pessoas que estão do meu lado. Porque todos os meses eu tenho o compromisso de buscar no Senhor alguém que esteja precisando e para quem Ele quer aquela oferta. Isso me trata, entendeu? Isso trabalha em mim. E se eu parar de fazer isso, certamente eu vou parar de ofertar. Certamente eu vou deixar aquilo subir no meu coração. E aí eu deixo de olhar para o corpo, para as pessoas, para os irmãos que estão à minha volta. Então eu não quero terminar a minha vida nos bosques cananeus, como eu li aqui, só adorando a um Deus pagão para as minhas plantações crescerem. Não. Eu quero, por graça e misericórdia,
estar adorando a um Deus que me amou, só pede que eu obedeça a Ele e para que eu o ame. Eu não preciso me cortar como eles faziam, eu não preciso fazer outras oferendas que eles faziam, eu só preciso dobrar os meus joelhos, entrar no meu quarto, e o quarto é uma metáfora. O quarto pode ser a praia, o quarto pode ser o carro, o quarto pode ser a moto, o quarto pode ser o estacionamento da igreja, pode ser a garagem da sua casa, pode ser a sala da sua casa. Eu não sei, eu tenho o costume de, às vezes, quando eu quero desabafar com Deus, eu vou pro meu quintal, sento na cadeira, cara, e ali eu fico. Eu não vou pro quarto. É um lugar sozinho com o Senhor, e é isso que Deus te pede, o coração rendido a Ele. Edu, mas, cara, eu quero... Eu não sei se eu sou assim, cara. Edu, eu luto tanto contra mim mesmo, cara, isso eu já tô cansando disso. Eu queria não precisar disso. Bem-vindo então ao cristianismo, cara, que é feito de pessoas que não aceitam como elas são. Edu, eu sou assim, eu sou grosso. Edu, eu sou assim, eu sou estressada. Edu, eu sou assim, cara, eu falo o que eu penso. Eu sou, esse é o que a gente fala, esse é meu jeito. Não, porque nós temos domínio próprio pelo Espírito Santo. Edu, eu sou assim, avarento. Não, eu sou assim, sou avarento. Não, não existe isso. Eu sou adúltero. Não, você não é adúltero, você se tornou adúltero. Edu, eu sou assim, idólatra. Não, você se tornou isso. Então, bem-vindo ao cristianismo, que é feito de pessoas que não aceitam como são e buscam transformação em Deus. O cristianismo é feito para isso, o evangelho é feito para isso, para você não se aceitar, cara. Então, quando você vê um pecado em você, não o aceite. Lute contra ele. Esse é o posicionamento do cristão que o pastor trouxe na semana passada. Não é porque você vai merecer, é porque você já recebeu esse perdão. Entendeu? Então eu não minto porque socialmente não é legal. Não, eu não minto porque é um pecado. E eu não gosto de desagradar o meu Deus. Então, eu não sou desonesto porque socialmente pode me dar vantagens para eu passar em cima de alguém para ganhar uma promoção. Não, eu não sou desonesto porque o meu Deus não gosta disso e eu quero agradá-lo. E aí eu preciso então ser transformado por isso. Amém? Por isso que para o crente é sempre um pouco mais difícil. Porque você está inserido numa empresa, num local, em algum curso, onde pessoas não pensam como você. O cristianismo é uma pirâmide de cabeça para baixo, cara, é tudo do contrário. O pobre que é rico, o último é o primeiro. Quem está chorando é que tem alegre. Entendeu? Dar é melhor do que receber, da onde? Da onde? Dar é melhor que receber? Só no cristianismo, porque quem ama dar e quem ama receber? Cara, nós não podemos aceitar a nossa natureza pecaminosa. Eu queria finalizar contigo. Abre comigo ali, eu falei que a gente não ia ler passagem, né? Outra, mas vamos ler essa só para finalizar. Apocalipse, capítulo 3. A gente já vai... Desliga aí o YouTube. Apocalipse, capítulo 3. O pessoal quiser subir do louvor, já pode subir também. A gente já vai... Versículo 14. Que vai falar assim. É uma carta à igreja de Laodiceia. Diz assim: ao anjo da igreja, ao líder da igreja de Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor que fosse frio ou quente. Assim, você é morno. Não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e eu não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eu te dou um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo,
e você então se tornará rico. Compre roupas brancas e se vista para cobrir a sua vergonha e a sua nudez, e colírio para os seus olhos, para que volte a enxergar. Repreende e disciplina aqueles a quem ama. Por isso, seja diligente e se arrependa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A igreja de Laodiceia é um pouco diferente das outras. Laodiceia era uma cidade rica, próspera. Ela ficava entre duas cidades, Hierápolis e Colossos. Por que isso é importante? Porque a Bíblia diz, tu é nem frio nem quente, porque em Hierápolis era uma fonte de águas quentes, águas termais. Era uma fonte de águas quentes. Isso era usado para fins terapêuticos, fins medicinais na época, até hoje. E Colossos era uma fonte de águas frias e geladas, que também é usado para algumas áreas da medicina. E mata muita sede. Água quente não mata sede, água gelada sim. Só que quando elas se encontravam em Laodiceia, ficava morno. Não sei se tu já bebeu água morna. Morna não é temperatura ambiente, é morna. É ruim, presta para nada. Não cozinha, não tem fins medicinais, não adianta para nada. E aí, Jesus diz assim, tu não é frio nem quente. E aí, ela era rica, por quê? Porque ele era uma capital bancária. Era um centro bancário da época. Era a capital têxtil também da época. Tinha muitos tecelões lá. E é por isso que Jesus ele diz assim, ó, compre de mim roupas de lã brancas. Compre de mim ouro puro. Acha que é rica? Ouro puro. Capital têxtil. Lã branca de fato. Porque as suas não prestam. E aí ele fala colírio para os seus olhos. Por quê? Ela era muito conhecida por ser um centro oftalmológico da cidade. Da região, quer dizer. Só que ele diz, você não enxerga não. Compre de mim colírio para os seus olhos. Ou seja, tudo que você se vangloria, Laodiceia. Tudo que você se vangloria, na verdade, são só os seus esforços. Você precisa olhar para mim, Laodiceia. Sabe por quê? Porque vocês entraram e me fecharam pro lado de fora e agora eu estou tendo que bater na porta para entrar. Sabe o que eu imagino quando eu vejo essa passagem? Uma igreja que vem, cultua, faz tudo, tem toda a sua programação, mas trancou Jesus do lado de fora. Jesus está batendo na porta para entrar. Sabe o que eu vejo isso? Um cristão que está montando a sua vida, construindo a sua vida com Jesus do lado de fora. E Jesus batendo na porta do coração todos os dias. Ei, deixa eu entrar, cara. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. E aí a gente fica com medo de deixar ele entrar, porque acha que ele vai nos condenar. Só que ele diz, se eu entrar, eu vou sentar e eu vou ceiar contigo. Ou seja, eu posso te perdoar, cara. Tem retidão para você, tem misericórdia para você, entendeu? E aí tem transformação para você. Transformação nunca vai vir antes de graça, de perdão e misericórdia, porque senão é mérito, não. Graça vem antes, perdão vem antes, a cruz vem antes. E depois vai vir transformação, mudança de caráter, mudança de princípio. Não podemos mudar nossas atitudes sem primeiro mudar os nossos princípios. Por quê? Porque vai ser só por um tempo, você vai mudar os seus hábitos, daqui a pouco você vai enjoar porque você não vê sentido neles. E aí aquilo vai se tornar robótico, vai se tornar chato. O que é isso? Isso é só religião. Só que quando você muda os princípios, quando você levanta as mãos para adorar, você não levanta porque os outros adoraram ou porque o ministro de louvor pediu para você levantar. Você levanta porque você quer se render ao Senhor. Quando você ora, você não ora porque é a semana de oração, você ora porque você sabe que precisa de Cristo. Então quando você leva os seus pensamentos a Deus, você não faz isso só para ter uma autoajuda da sua vida e porque aquele é o seu protocolo de cristão, não. Você faz isso porque você já foi salvo e você não consegue viver sem Ele. Você não consegue passar o dia sem Ele, você não consegue sair para trabalhar sem Ele. E aí o motivo do nosso coração, ele muda totalmente. E aí no mês que vem, quando você pegar a sua ceia, você não vai achar que merece. Você vai achar que precisa. Você vai lembrar dele. Sabe, a ceia não deveria ser um culto de condenação. E não é. Deveria ser um culto de alegria. Deveria ser uma festa.
Deveria ser um momento onde a gente chora de rir, onde a gente lembra da cruz, onde a gente lembra do nosso amado, onde a gente lembra que nós ganhamos uma promoção que não merecíamos, porque a Bíblia diz, ele é galardoador daquele que os buscam. O que é um galardão? É um prêmio celestial. Agora, quem ganha prêmio? Quem merece? Só que você merece. Você não merece. Você só recebe isso por causa de Cristo. Então, quero te convidar a ficar de pé agora para a gente orar, para nós encerrarmos. Nesse momento agora, eleve os seus pensamentos para o Senhor. Lembra da sua graça, da sua misericórdia. Porque do início todo de Isaías capítulo 1 foi apenas condenação. Do versículo 18 em diante ele diz, mas se você, assim como você for, vermelho como uma escarlate, os seus pecados, a sua mancha, eles se tornarão brancos como a lã. Embora você fosse uma prostituta encontrada infiel, você se voltará a ser fiel em cidade de retidão. Embora você me abandonasse direto, embora você me esqueceu, você adorou outros deuses por causa da minha misericórdia, da sua graça, você vai voltar para mim. E a gente vê que ao decorrer da história, Deus trabalhou para que Israel fosse dele. Deus levantou Oséias, cara, para casar com uma prostituta, para mostrar que a nação estava adúltera. E de novo ele diz, vai lá e perdoa ela. E aí ela se deita de novo com seus amantes, e aí Deus fala, vai lá e ama ela de novo, traz ela para sua casa. E aí acontece de novo e de novo, e aí Deus fala a Oséias, Oséias, vai lá e o ama com amor incondicional, porque é assim como eu amo Israel. Deus perseguiu a gente, Deus procura a gente. Por mais que você peque, por mais que você erre, você tem o penhor do Espírito que nunca vai te deixar ficar satisfeito e feliz no pecado. Por isso que o pecado na nossa vida não nos traz prazer mais. Por isso que ele é um acidente na nossa vida. Por isso que agora você peca e algo que te dava prazer não te dá mais, te dá vergonha. Te dá sensação de impotência, de incapacidade. E eu te digo que essa incapacidade, essa impotência, ela não é ruim, porque é ela que faz você lembrar da cruz. É ela que faz você olhar para Jesus todos os dias. E Senhor Jesus, eu quero orar, quero pedir ao Senhor, Pai, para que essa graça, essa misericórdia, que alcançou Israel, que alcança a gente, Senhor, todos os dias, ela seja lembrada durante o decorrer dessa semana. Senhor, que o nosso relacionamento contigo, Senhor, não seja por mérito. O nosso posicionamento